versículo 14 aqui, fala sobre isso. Qual o equipamento que nós temos que ter para a gente poder enfrentar o nosso inimigo? Se são 6 características, 6 equipamentos. Eu estou mais falando aqui sobre o cinturão da verdade. Portanto, permanecer firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Né? Assim, a gente vive numa época tão difícil, né? Tão difícil. Né? As pessoas falam assim: o crente, uma mentirinha só não faz mal, não. Não faz mal, não. Isso que é a palavra do crente, né? Lá nos evangelhos, o Senhor Jesus nos ensina: é sim, sim, não, não. Passar disso, vem, sabe quem? Um amigo que quer nos derrubar. Então, assim, começa falando, né? Esse cinturão, às vezes a gente não sabe, né? Mas sim, o cinturão é que dá apoio a toda a armadura, né? O soldado, né? Esse aqui não é um exemplo bélico que o apóstolo Paulo traça, se nós vamos enfrentar um inimigo, é com arma. Então ele espiritualiza as armas. É isso, espiritualizar as coisas. Então, o cinturão é algo que dá apoio. É algo que dá apoio. Você coloca ali, né? Você, né, policial, coloca o coldre, coloca lá os carregadores. Não é isso? Você vai se armar, você coloca lá nessa parte. O soldado coloca uma espada, né? Então é o que dá apoio para toda a armadura. O cinturão. E ele começa a falar assim: sabe o que é o nosso cinturão? Vamos espiritualizar isso aí. É a verdade. É a verdade, né? Então a gente precisa se pautar nisso e não admitir, né? E não admitir essas coisas que tem vindo no mundo, como o Ricardo disse aqui, né? São sutilezas. Assim, isso é bobagem, não tem problema, não é assim que a gente cai, né? A gente não tropeça nas grandes coisas, a gente não tropeça, não sabe por quê? Nas grandes coisas a gente vê, né? A gente tropeça, sabe por quê? São as pequenas coisas cotidianas, muitas vezes, assim, misericórdia, Deus afasta de mim essas loucuras. Então a gente precisa entender isso, a verdade é sempre. Então se o crente falar que vai fazer isso, assim, o crente fala assim: eu vou te pagar no dia 10, o crente vai pagar no dia 10, é no dia 10 que ele vai pagar, é verdade, né? Se falar que vai fazer alguma coisa para você, ele vai fazer, tem que esperar, porque é verdade. Então você, não, eu deixei de fazer isso aí, mas não tem problema sim, né? Eu lembro que eu fui numa apresentação lá no Rio de Janeiro, e o pessoal falou assim, era um show, né? Falou assim: o nome de todo mundo que está aqui, vocês vão notar que nós vamos colocar no CD. Eu falei assim: esses caras estão falando mentira, como é que vai colocar o nome de todo mundo aqui? Passou pegando o nome de todo mundo, tinha umas 10 mil pessoas lá. Eu falei assim: não tem jeito isso aqui não. Aí saiu o CD, fui conferir, o nome de todo mundo estava no CD. Como assim? Você tinha que ver com a lupa, mas estava, o meu nome está lá, deixa eu procurar meu nome aqui, você não vai achar. Aí colocou o nome de todo mundo, cara, no CD, Marcos Boys, CD lá da década de 90. Então, assim, né? Se o crente falar que vai fazer, ele vai fazer, tem que fazer. É isso, a verdade, sempre, em todas as coisas, né? Então, assim, né? É claro que às vezes nós não vamos conseguir fazer tudo. Vai lá e se justifica. Saber que a tua palavra não volta atrás, não tem duas palavras. Não vai falar que vai fazer, não vai fazer. Então, nós falamos sobre isso. A verdade. Então, a gente falando com verdade hoje, né? E não pratica a verdade, né? Então, o apóstolo Paulo começa falando sobre isso. O segundo ponto, né? Da nossa armadura, a couraça, né? A couraça era aquilo que protegia o peito do soldado, né? O pescoço até a cintura, que são as áreas vitais, né? Né? Tomou uma flechada no peito, acabou, né? Talvez se tomar no braço raspando, né? Não tem problema, mas tomou aqui na parte vital, não tem jeito. Então, eles tinham uma couraça que protegiam essa parte. E sabe qual que é a nossa couraça? Qual que é a nossa couraça? A justiça. A nossa couraça é a justiça. Nós precisamos ser justos, vestindo, né? Ele fala para nós no versículo 14 aqui, vestindo a couraça da justiça, protege os nossos olhos vitais. Então, assim, Satanás, aqui o reverendo vai falar, né? Fala para nós: Satanás é um acusador, a sua acusação prospera por causa da justiça de Cristo imputada
dada a nós. A nossa justiça posicionada em Cristo, sem uma justiça prática na vida diária, apenas dá a Satanás a oportunidade para nos atacar. Então não adianta falar assim, eu sou crente, e as suas ações não demonstram esses atos de justiça na sua vida. Não adianta, né? E quantas vezes, assim, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, crente igual aquele fulano, eu não quero ser. Já ouviu isso, mano? Já ouviu isso, né? Então, assim, nós precisamos de atos de justiça. Isso não nos salva, mas isso é parte daquilo que nós somos, né? Deus encontrou a nós a justiça divina por meio de Cristo, mas nós precisamos agir com justiça. Então, quando eu olho alguém que está perdido, que não crê na minha mesma fé, eu não preciso ficar amaldiçoando aquela pessoa, não. Sabe o que eu preciso em relação àquela pessoa? Eu preciso amá-la e preciso mostrar para ela a verdade e preciso mostrar para ela a justiça de Deus, não é a minha, porque na verdade a gente sente isso. Às vezes, já aconteceu comigo, com certeza não, talvez tenha acontecido com os irmãos. Quantas vezes a gente prega uma pessoa, fala, mostra para ela a verdade, mostra para ela a condição de salvação, e a pessoa fala assim, hoje eu não quero, né? Dá vontade de você pegar assim, não dá nada. Fica difícil você entender essas coisas, não dá vontade de fazer isso, mas não é a nossa justiça, é a justiça de Deus, primeiro na nossa vida e depois na vida de quem a converte. Nós não cremos nisso, na soberania de Deus, nós não cremos na predestinação, nós não cremos, então não adianta, não é no meu tempo, não é na minha vontade, não é na minha, é na justiça de Deus. Então a gente precisa ver, né? Porque nos protege essa luta de forma vital contra o nosso inimigo, é isso, a justiça. E muitas vezes Satanás vai nos acusar por isso, né? Assim, você não é crente? Por que você fez isso? Né? E eu aprendi lá fora que assim, a gente não deve tomar atitude nenhuma no momento de ira. E às vezes a gente ira mesmo, isso é normal, né? Então assim, o pessoal fala assim, vamos contar até 10. Conta até 10, assim, vamos dar uma acalmada. Você vai fazer, né? Então assim, a gente precisa trazer essa racionalidade. E para nós, espiritualizando isso aí, é justamente essa questão, né? A gente vai trazer para nós essa oportunidade do Espírito Santo agir na nossa vida, né? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa tomar essa postura de alguém que busca a justiça e não a nossa, mas que busca a justiça de Deus, né? Às vezes a pessoa fala comigo assim, né? Se eu fosse delegado eu ia prender todo mundo, gente, né? Não é assim, né? Exatamente, tem cadeia para todo mundo, né? Não é assim, né? Mas a verdade é essa, a gente precisa, né? Uma das coisas que a gente aprende no direito, mas não está aqui, não sei se está aqui advogado, assim, alteridade, o princípio da autoridade, alteridade do direito, né? É você entender a visão, a necessidade do outro. Uma vez eu lembro desse netinho que me marcou, né? Um menino, assim, era novo mesmo, 19, 20 anos, era novo, tinha cometido um homicídio, né? Um homicídio. E assim, aí chegou a irmã dele, a irmã dele falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí expliquei para ela assim, não fala isso com meu pai não, meu pai está vindo aí, se eu falar isso com ele, meu pai vai morrer. Eu falei, mas como assim vai morrer? Não vai morrer. Meu pai, aí explicou, meu pai é crente, criou a gente da igreja. Aí ele contou a história que aconteceu, né? Assim, e eu falo assim, eu vi algo de Satanás na vida daquele menino, assim, para destruir a família dele. Se eu falar isso com meu pai vai morrer, e assim, morrer mesmo. Então assim, né? As coisas que o diabo, ele faz, às vezes, ele não pode comunicar, porque o diabo é forte, ele vai atacar, sabe quem ele vai atacar? A esposa, ele vai atacar o filho, não é isso? Faz isso com a gente, então nós precisamos estar preparados, essa couraça, né? Ele vai vir, e aqui o apóstolo Paulo fala, e assim, sabe como que ele vai vir? Com dardos inflamados, assim, era o pior tipo de arma que tinha naquela época, né? Batia no soldado e incendiava, né? A gente vê isso aqui, esse filme de época, lá a gente vê isso, né? Joga aquelas flechas, né? Aquelas
setas lá inflamadas, batia e queimava todo mundo. Então, assim, o diabo vai vir com isso. É arma que destrói. É arma que destrói. Né? A gente precisa estar preparado. Vamos continuar aqui, senão a gente termina. Depois ele fala da couraça, ele fala do calçado. Né? Eu lembro esse texto aqui, eu lembrei da história de Davi, né? Eu lembrei da história de Davi, né? Davi, quando foi lutar contra o gigante. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Lutar com armas que a gente não está preparado, né? Vamos colocar uma armadura no Davi e falar assim: não, se eu for lutar com o gigante com esse aqui, eu não vou ter chance nenhuma. Deixa eu lutar com as minhas armas. Então, assim, a gente precisa desse contexto. Esse contexto aqui, está dizendo: eu tenho que ter uma armadura, então eu vou comprar um capacete, vou comprar uma couraça, eu vou comprar um trem soltão, vou deixar em casa lá, quero ver agora. Não é isso. Espiritualizar aqui é uma analogia que o apóstolo está falando para nós. Né? Então, aqui, o próximo ponto ele vai ser um calçado. Qual que é o nosso calçado? O calçado é importante, né? Você imagina um soldado, né? Tinha que caminhar quilômetros e quilômetros para a batalha, né? Chegar lá não está com calçado apropriado, né? Então, ele fala sobre isso. Então, o nosso calçado, sabe o que é? É o Evangelho. O Evangelho, calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. Se quiser ficarmos firmes de pé na luta, precisamos estar calçados com o Evangelho. Precisamos ter pés velozes para anunciar o Evangelho da paz aos perdidos. Essa frase aqui é maravilhosa. Precisamos ter pés velozes para anunciar o Evangelho da paz aos perdidos. É isso, nós precisamos ter esses pés velozes, é para isso. E muitas vezes a gente é veloz para tanta coisa, e isso aqui traz reflexão para nós, para mim. A gente faz tanta coisa, a gente faz para nós, a gente faz para o nosso trabalho, a gente faz para a nossa família, a gente faz para os nossos amigos, e a gente não faz para Deus. Né? Jesus Cristo ele deu uma missão para nós, sim. Eu gosto disso, né? Que a Bíblia é simples. A Bíblia é simples. O Satanás ele tem uma missão, né? É derrubar os crentes. Né? Nós, como crentes, nós temos uma missão. Sabe qual é a nossa missão? De evangelizar. Só essa. Ide por todo mundo
correndo, né? Para ela é uma coisa maravilhosa. Agora eu penso a minha usando cachecol, né? Legal, né? Assim, a visão que ela tem do mundo é essa. Eu amei o presente, estava em casa mais nada, né? Amei o presente, mas a visão que ela tem do mundo é essa, do cachecol, né? Falar sobre o livro foi uma biografia de alguém de São Francisco de Assis, que ele fala, né? Pregai o Evangelho sempre, se necessário for, use palavras, ou seja, seja o Evangelho vivo. Não é isso, é muito mais do que ser o Evangelho vivo, você tem uma vida cristã. Fala muito mais, muitas vezes, do que se engajou desde esse. É verdade, né? Mas isso aí que a Tânia está falando é muito mais difícil, né? Que as pessoas vão olhar as nossas atitudes, vão olhar aquilo que a gente faz, vão olhar aquilo que a gente fala quando a gente não está dentro da igreja, quando está pregando. Quando não está pregando na igreja, o que está falando lá fora? Quando não está sentado no meu ouvido, o que está fazendo lá fora? Fala muito mais, né, Tânia? Fala muito mais do que a gente chegar e dar um boletim, né? Que não são palavras nossas. Né? Que é a palavra de Deus, tem que fazer também, né? Não é errado fazer não, mas sim, deve estar conjugado com aquilo que a gente vive. É o que o apóstolo Paulo fala sobre a justiça, né? Couraça da justiça. Não adianta, né? Você falar assim, eu lembro uma época que eu morava numa pensão, e agora na pensão, você falava para mim assim, André, você vai lá, leva o Bruno era o neto dela que morava lá também. Leva o Bruno, nunca ia, né? Aí ela fala assim, leva ele lá para a igreja, lá. Aí o meu fala para ela, ô Dona Odete, né? Eu fui ensinar essas quedas, mas Dona Odete vai bem assim, né? Na história. Se a senhora não for, o Bruno não vai. A senhora tem que ir, né? Porque o exemplo dele, a senhora está cuidando dele, está aqui, né? Não adianta eu chamar. Eu já chamei várias vezes, ele não vai. Só vai no dia que a senhora for, porque a palavra de Deus fala isso para a gente, né? E vai ensinar a criança, é no caminho, não é no caminho, é no caminho, você tem que andar, não adianta você apontar, para você vai, se você não for, ele não vai, é isso, ele nunca foi, ele nunca veio, então a gente precisa entender isso, né? Da justiça de Deus nas nossas vidas, desse calçado, dessa agilidade para a gente anunciar o Evangelho e não perder as oportunidades, você fica quieto, né? Lá na igreja de Pouso Alegre, tinha uma senhora lá, aquela mulher, assim, você imagina a mulher que era de Deus mesmo. E assim, às vezes você está no supermercado, eu já vi isso assim, né? Ela está no supermercado, chegar gente dela assim, ora para mim aí, gente que ela nunca viu na vida dela, chegar e falar isso com ela, o que é isso? Então assim, a gente tem que buscar, você tem que buscar intimidade com Deus, para Deus te usar, porque senão, se não der oportunidade para Deus te usar, Ele não vai te usar, não arruma a porta, né? Para a igreja. Ele fala assim, e essa fala lá do Apocalipse, né? Que o cara está estudando, essa fala é para a igreja, eis que estou à porta e bato, não arromba, né? A gente precisa entender isso, dá oportunidade para Deus nos usar, né? Eu já fiz isso e deu certo, né? Falei um dia com Deus assim, Deus, hoje eu quero pregar para uma pessoa, manda uma pessoa, você acredita que vem mesmo? Eu acredito, pedi, e vem, eu acredito, e vem. Assim, a gente precisa ter essa ousadia. E assim, eu falo, eu não sou ousado nesse ponto não, eu não sou, né? Não sou, mas sim, a gente precisa ter ousadia para pedir a Deus, ousadia para pedir a Deus, né? Tudo que você pede a Deus, que é para a obra dele, você pode fazer. A verdade é essa, cara. Você falou a verdade. Tudo que você pede a Deus que é para a obra dele, Ele te dá. Tudo. Posso falar isso, Márcio? Posso falar isso? Tudo que você pede para Deus para a obra dele, Ele nos dá. Nos dá mesmo. Nos dá. Então assim, faça esse teste. Faça essa prova de Deus. Faça essa prova de Deus. Tem muita gente hoje fazendo prova de Deus, sabe o quê? Quero ver se Deus é bom mesmo. Aqui, a Luciana falou, é no dinheiro, né? É isso, né? Ó, vai me mandar os números da Mega Sena, né? Vamos ver se é Deus mesmo, né? Assim, vai dar? Não é da glória de Deus, não é da glória, né? Então, assim, né? A gente fala assim, vou lá no Tigrinho hoje, vai dar, vou ter
todo culto. Assim, ninguém da igreja morava tão longe como aquele homem morava. Era o primeiro que chegava, todos os dias. Então a gente precisa ter essa disposição de fazer as coisas de Deus. Se a gente tiver disposição para fazer as coisas de Deus, eu tenho certeza, não falo de mim, mas sim, de acordo com a palavra me ensina, Deus vai nos abençoar nas coisas dele. Expõe, vamos fazer isso, prova de Deus, né? Então vamos continuar subindo aqui. Fala do escudo. Qual que é o nosso escudo? A fé. O nosso escudo, ele é a fé. Eu acho assim, espetacular, né? Aquela cena, cara, 300, né? 300. Eles estavam na defensiva, juntavam todos os escudos, fazia tipo uma couraça, né? Nada penetrava. A importância do escudo, né? O escudo é importante, né? Tinha mais ou menos 1,60 m, né? De diâmetro, 70 centímetros de largura. Então, assim, era defesa. Sabe qual que é a nossa defesa? A nossa defesa é a fé, né? Então, Satanás vai tentar fazer isso com a gente, colocar na nossa cabeça dúvidas sobre a nossa fé, sobre aquilo que a gente pode, sobre aquilo que Deus pode fazer, né? Deus, ele pode fazer todas as coisas, mas às vezes eu peço coisas que não é do propósito de Deus, Deus não me dá, aí eu me frustro, como o Márcio diz, esses ateus aí, é tudo crente frustrado, e é verdade, tudo crente frustrado, porque não soube se relacionar com Deus, as coisas de Deus. A gente precisa aprender a nos relacionar com Deus nas coisas de Deus. O nosso escudo é a fé, que nos protege, né? O quinto instrumento para nós, capacete, né? Capacete da salvação. Então, mais também o capacete da salvação. A peça da armadura que fala de uma mente controlada por Deus. O capacete protege o que é cabeça, né? Uma mente controlada por Deus, né? Assim, eu já falei aqui, eu fico viajando nas coisas, fico viajando e viajo mesmo, né? Aqui eu lembrei do Magneto. O inimigo do Magneto é o professor Xavier, não é isso, cara, né? O Magneto, o inimigo dele é o professor Xavier, que controla a mente. Qual que é a arma principal? O capacete não deixa. O capacete não deixa o Xavier entrar na mente dele. Nós precisamos disso, gente, um capacete para proteger a nossa mente, não deixar o nosso inimigo entrar na nossa mente. E ele faz isso com a gente, entra na nossa mente. Então a gente precisa ocupar a nossa mente, sabe por quê? Né? Eu estava tendo um curso de leitura dinâmica e o professor estava ensinando assim: sabe por que a gente lê? Sabe por que a gente não consegue entender o que a gente lê? É porque a gente lê devagar, né? Você começa a ler uma linha aqui, aí o nosso cérebro tem duas áreas, tem duas partes, né? Então a parte que você está lendo aqui, a parte que está ociosa, começa a te atrapalhar naquilo que você está fazendo. Então, quanto mais rápido você lê, mais vai ser a quantidade de retenção que você vai ter. Assim, é anti-intuitivo, mas é assim. Então, assim, se a gente deixar a nossa mente, né, vazia com as coisas de Deus, vai entrar coisa ruim na nossa mente. Então, assim, é isso. O capacete protege a nossa mente, né? Coloca na nossa vida, no nosso coração, aquilo que é importante para Deus, como diz a Tânia ali, para a gente saber pedir, para a gente saber pedir a Deus, né? As coisas de Deus, né? Você tem que pedir, é só para a igreja? Não, você tem que pedir para você, mas tem que ser útil para o reino. Se for útil para o reino, com certeza Deus vai te dar. Se for útil para o reino, Deus vai te dar. O último ponto aqui, ele fala, já está bem sim no nosso horário, ele fala sobre a espada do Espírito. Qual que é a nossa espada? A palavra de Deus. A nossa espada é a palavra de Deus. Então o crente, ele tem que ser hábil em manejar a palavra de Deus, né? Mas você contou a história aqui, eu acho que na outra pregação, né? Ele já contou essa história já outras vezes também, né? Da irmã que guardou a Bíblia, guardou o óculos dentro da Bíblia, mas eu não vou ler na Bíblia porque eu estou sem óculos, né? Nunca, né? Então, isso é porque ela está falando do óculos, não está conseguindo ver esse óculos lá, então assim, né? Aí eu precisa disso, essa disposição para buscar naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, como você vai enfrentar um inimigo se você não tem a arma certa? Então, para nós, a nossa
misericórdia, mas diante de Deus, ele não é nada. Então nós temos que espiritualizar sim, fazer sim dessa batalha uma batalha espiritual, porque é espiritual. E quando a gente encara dessa forma, aí sim nós vamos vencer. Mas não é com a nossa força, é com a força de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo teu ensino, pela tua palavra, Senhor Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ensinado. Pedimos que a cada dia, Senhor Deus, nós possamos ser fortalecidos pelo teu Espírito, através daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós possamos enfrentar, para que nós possamos vencer os nossos inimigos, Senhor Deus, e para a honra e glória do teu nome ser cada vez mais parecidos com o Senhor, triunfantes daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para o teu povo, para cada uma das pessoas que congregam nessa igreja, para essa cidade, para essa nação, Senhor Deus. Usa cada um de nós no teu propósito. É o que eu te agradeço, é o que eu oro, no nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador de sempre. Amém.